Vamos agora ouvir, como todas as segundas-feiras, o Magazine Desporto com o Marco Martins. Desporto. A segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões Africanos de Futebol decorreu entre a sexta-feira 22 e o sábado 23 de abril. A única equipa angolana presente nesta fase da prova, o Petro de Luanda, eliminou o Mamelodi Sundowns e apurou-se para as meias finais da prova. O Petro de Luanda empatou a uma bola na deslocação ao terreno dos sul-africanos do Mamelodi Sundowns. Com este resultado, a equipa de Luanda apurou-se para as meias finais da Liga dos Campeões Africanos de Futebol, visto que na primeira mão, em Angola, o Petro de Luanda tinha vencido por 2-1. O Petro de Luanda vai agora defrontar nas meias finais os marroquinos do Wydad, que eliminaram os argelinos do CR Belouizdad. Na primeira mão, os marroquinos venceram por 1-0 e na segunda mão foi um empate sem golos. A RFI falou com o melhor marcador desde o início da fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos, o avançado brasileiro do Petro de Luanda, Tiago Azulão, com 6 golos. Em entrevista exclusiva à RFI, Tiago Azulão afirmou que agora o objetivo é tentar chegar à final da Liga dos Campeões, ele que começou por abordar o empate na segunda mão, que acabou por dar o apuramento aos petrolíferos. O empate foi um jogo bem complicado, diferente do primeiro jogo, onde tivemos uma superioridade em casa e chegamos até a fazer o 3-1, mas o VAR chegou a anular. Lá foi um pouco diferente, eles conseguiram nos pressionar e depois que tomamos o gol, fomos um pouco mais para cima, conseguimos um empate com pênalti e graças a Deus conseguimos passar, mas não foi fácil e sabíamos que não iria ser pela pressão que eles iam colocar no campo deles. Qual foi o sentimento após o apuramento para as meias finais? O sentimento foi de muita alegria, né? Ao mesmo tempo foi muito emocionante para todos nós, porque o Petro não chegava numa semifinal há 21 anos e você eliminar uma equipe grande em África que tem um dos maiores investimentos e da forma que foi, né? Então foi bem emocionante e muito gratificante e feliz para nós que estamos fazendo parte desse grupo. Um grupo focado, jogadores que realmente querem, a comissão também, muito qualificados. E saímos de lá, de Joanesburgo, muito felizes, fizemos muita festa. Mas agora é pés no chão, focar no nosso campeonato interno, que ainda não conseguimos o objetivo. E na outra semana, focar novamente na Liga dos Campeões e tentar fazer 2 grandes jogos e sonhar com essa final. Marcou em ambos os jogos frente ao Mamelodi Sundowns. Ninguém para o Tiago, é isso? Eu acho que a gente marca gols, mas é o esforço do grupo, né? Mas graças a Deus eu venho numa fase muito boa e nessa Liga dos Campeões estou podendo ser até o momento o artilheiro. Espero terminar assim e poder marcar nas quartas nos 2 jogos. Foi muito bom, tanto para minha carreira e tanto você saber que você está sendo útil para a equipe e ajudando. E foi assim nesses 2 jogos. E espero não parar, né? São mais 2 jogos importantes aí na semi. Espero poder fazer mais gols e chegar nessa tão sonhada final. E agora, frente ao Wydad, o que se pode esperar? Um clube que defrontaram 2 vezes já na fase de grupos da Liga dos Campeões. O Idá é uma equipe muito tática, né? Muito inteligente. São muito bem treinados. Não é uma equipe tão agressiva, porém eles sabem jogar muito bem entre linhas. No campo deles conseguem fazer também um jogo mais direto e com a ajuda da torcida lá, que é um fator muito significante lá para eles, conseguem pressionar bastante. Então vamos estudar ainda mais eles, é uma equipe que a gente já conhece, mas principalmente o jogo em casa, vamos tentar surpreender como foi da outra vez, tentar um resultado um pouco mais expressivo para ir fora, mais fechado e conseguir ir para a final. Mas vai ser um grande duelo de 2 grandes equipes que se conhecem. Era Tiago Azulão, avançado brasileiro, que nos quartos de final marcou 2 dos 3 golos que permitiram ao Petro de Luanda derrotar por 3-2, no conjunto das 2 mãos, os sul-africanos do Mamelodi Sundowns. Nos outros encontros, os egípcios do Al Ahly empataram a uma bola na deslocação ao terreno dos marroquinos do Raja Casablanca, mas os egípcios apuraram-se visto que na primeira mão tinham vencido por 2-1.
Quanto aos argelinos do ES Sétif, que tinham empatado sem golos frente aos tunisinos do Espérance de Tunis, na primeira mão, venceram por 1-0 na deslocação ao território tunisino. A primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões Africanos decorre entre 6 e 7 de maio. No futebol europeu, o Paris Saint-Germain lidera o campeonato francês da primeira divisão com 78 pontos. Na 34ª jornada, os parisienses empataram em casa, no Parque dos Príncipes, a uma bola, frente ao Lens. Um resultado que permitiu aos parisienses arrecadarem o título de campeão de França. Em declarações aos jornalistas, Leonardo, diretor desportivo brasileiro do Paris Saint-Germain, admitiu uma certa frustração em relação à eliminação na Liga dos Campeões Europeus, apesar de estar satisfeito com o triunfo na Liga Francesa, o 10º para os parisienses, um recorde. Bom, na verdade que não foi fácil depois da derrota contra o Real Madrid, não foi fácil, digamos, administrar a derrota, né? Principalmente uma que foi inesperada. Eu acho que nós tínhamos uma expectativa muito grande para essa temporada e acabamos sendo eliminados nas oitavas de final. Foi uma grande surpresa, principalmente por como foi o jogo, né? Acho que nós dominamos por 150 minutos as oitavas de final e em 15 minutos acabamos tomando 3 gols que nos eliminaram. Então foi realmente uma sensação muito ruim e isso sempre é mais difícil de você administrar, porque na verdade que as derrotas são órfãs, né? Então assim, não é fácil. Isso criou seguramente um ambiente mais complicado, um ambiente quase surreal, muitas vezes não foi só hoje, isso aconteceu nos últimos jogos, mas eu acho que a gente tem que tentar compreender, eu acho que a manifestação ela é legítima, eu acho que as pessoas podem, principalmente sem violência, foi uma manifestação, foi uma posição que se tomou e eu acho que a gente tem que tentar entender, porque justamente o que a gente quer viver é o contrário, quer viver um grande ambiente no estádio, positivo, ganhar jogos, ganhar títulos, esse é o objetivo sempre de um clube. Na temporada, o que você acha que dá para guardar para a próxima e o que teria que corrigir? É muito difícil a gente falar disso aqui agora, seria um programa, a gente ia ter que fazer, mas na verdade eu acho que assim, não é questão de uma coisa ou outra, eu acho que é uma questão de você criar algo que possa realmente criar um espírito que você vê que as coisas estão evoluindo. Eu acho que nós estamos num processo como esse, o que aconteceu esse ano foi realmente assim, uma chegada de grandes jogadores todos juntos, isso muitas vezes, e depois de um momento de Covid, eu não quero nem estar aqui justificando uma coisa ou outra, mas foi realmente uma coisa feita toda, digamos, muito forte. Então você acaba criando realmente, como eu falei antes, uma expectativa muito grande e isso, no caso de derrota, acaba sendo também uma desilusão muito grande. Então acho que foi isso mais ou menos que aconteceu, mas a gente não pode nem discutir. Eu acho que é o valor, né, desse grupo, o valor desses jogadores e que infelizmente o resultado, principalmente em Champions, não foi o esperado. O Pochettino foi vaiado hoje. Você garante que ele vai ficar para a próxima temporada? Tem um ano de contrato com a gente. Acho que tudo no final de uma temporada é normal que se fale. Eu não estou falando nem só do treinador. A gente tem que falar com muitas pessoas, tomar decisões e adotar seguramente uma estratégia para um próximo ano. As coisas acontecem. Foi um ano difícil para todo mundo. Então acho que é o momento também de usar esse tempo também para refletir e tomar as nossas decisões, sempre com muita calma, esperando ser sempre competitivo. E o Kylian Mbappé? O Kylian, eu acho que ele fala, eu acho que vocês acompanham mais ou menos o que ele fala, então assim, eu acho que o que o Kylian fala é exatamente o que acontece. Eu acho que ele está realmente numa reflexão, eu acho que ele ainda não tomou uma decisão, ele está numa reflexão a respeito ao seu futuro e eu acho que ele está tomando, digamos, todo o tempo necessário para tomar a melhor decisão para ele. Era Leonardo, o diretor desportivo brasileiro do Paris Saint-Germain, clube que se sagrou campeão de França a 4 jornadas do fim do campeonato. Na tabela classificativa, o clube parisiense tem 78 pontos, mais 13 do que o Marselha. Os marselheses venceram por 1-0 na deslocação ao terreno do Stade de Reims. O único tento do encontro foi apontado pelo médio brasileiro Gerson. É o ponto final neste Magazine de Desporto. Até breve.